Olá! Hoje você vai mergulhar num universo que move negócios, conecta pessoas e transforma experiências. E para esse bate-papo especial, eu tenho o prazer de receber uma profissional que vive isso na prática. Uma assessora que entende como ninguém a arte de planejar, organizar e executar eventos com excelência. Se você quer entender o que faz um evento ser memorável, evitar erros e elevar o nível das suas produções, fica com a gente, porque esse episódio está imperdível. Sejam bem-vindos, esse é o Bastidores com Edu França. Eu sou Edu França, maquiador e hairstyler. Hoje vamos falar sobre eventos e eu recebo Gisele, da Santa Rosa Assessoria e Comunicação. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Gisele, conta pra gente, assim, pra gente começar, né? Conta como que é a história do Santa Rosa, quanto tempo vocês têm de mercado, dá pra contar um pouquinho pra gente? Sim, o Santa Rosa, ele tem 15 anos de mercado, de empresa consolidada com CNPJ, né? Mas a minha atuação na área de eventos, Edu, ela começou há mais um tempinho antes, então eu já tenho 21 anos de atuação no mercado. E eu comecei trabalhando para várias empresas primeiro, inclusive fazendo evento corporativo. Foi o meu a primeira escola, eu falo que foi o meu primeiro laboratório. E depois eu comecei a fazer cursos na área de produção de eventos, inclusive o Senac foi o primeiro curso. E depois disso é que eu fui começar com os eventos sociais, casamento, 15 anos, formatura. Trabalhei muito com formatura também. Tem todo um processo, né, Gisele? A gente começa numa etapa, passa para outra e assim... Exatamente. Vai foi uma seguindo, escadinha, né? E uma Isso. escadinha numa sequência muito boa, né? Até hoje eu estudo, procuro sempre aprimorar a empresa, trazer novidades, inclusive, me manter atualizada no mercado, para que isso se mantenha, né? Isso é importante. Isso é importante, com certeza. E teve uma transição, né, Gisele? Tinha um outro nome, você agora está com assessoria e comunicação. Exatamente. Conta pra gente essa história também, né? Exatamente. Agora, assessoria e comunicação, por quê? Eu sou formada em letras, né? Eu fiz uma pós-graduação ano passado em redação e oratória. E a nova fase do Santa Rosa, ela vai para essa vertente da comunicação em função da experiência, em função do estudo. Então, hoje eu sou professora de oratória, tá aqui você que não me deixa mentir. Sim, gente, ela é excelente, viu? Foi muito boa professora. Também faço casamentos agora, né? Celebração de casamentos, porque o curso de oratória, ele me permite isso e eu consigo fazer com mais tranquilidade, com mais profissionalismo. Então, também celebrante de casamento. Já atuei muito como locutora em rádio também há mais tempo. Na verdade, Edu, eu até queria ter feito jornalismo. Eu também, engraçado, né? Eu queria ter feito jornalismo, que... assim, a oratória, ela me encanta, assim, a comunicação, até o mesmo o contato com as pessoas, isso me encanta, assim, é fascinante. Eu também sempre gostei também desse universo também. Exatamente. E numa fase muito boa que o Santa Rosa está passando com essa transição. Então, a comunicação se dá por isso, né? A oratória voltada para as aulas de oratória, né? Para executivos, para pessoas que desejam fazer podcast, como você está fazendo agora. Sim, claro. E até mesmo para professores, para alunos que estão na faculdade e desejam apresentar trabalhos e não tem muita desenvoltura, isso é importante. Tese de mestrado, tese de doutorado, isso é extremamente importante. A questão da oratória, ela também é avaliada. E a celebração de casamentos, né? Que é o meu foco novo, assim, muito legal, muito gostoso, porque já fiz o meu primeiro casamento e foi lindo, os noivos amaram, eram já meu casal, já eram meus clientes, então foi sucesso, gostei demais. Estou amando essa nova fase, inclusive. É bom, né? Eu falo que é bom você diversificar, né? Exatamente. Bom, Gisele, conta pra gente, nesse universo de eventos, qual o erro que as empresas cometem na hora de planejar um evento? As empresas e até mesmo as pessoas físicas, vamos dizer assim. Exatamente. É não confiar numa assessoria. Porque a gente tem a assessoria e tem o cerimonial. O cerimonial, ele entende de protocolos. Ele entrega aquele evento no dia fazendo a execução dele. Então, toda essa parte aí estrutural é com o cerimonial.
A assessoria, ela vai entrar no planejamento. Então, ela vai brifar esse cliente, seja corporativo ou físico, ela vai brifar esse cliente, ela vai entender a demanda dele para montar, traçar um projeto, meses assim, meses que antecedem esse evento e as tarefas nesses meses, né? Então Que são muitas, né? Demais. Então ela vai começar a distribuir tudo isso junto com o cliente. Então precisa ter essa profissional, esse profissional para poder orientar de forma assertiva, porque ele já tem um gabarito, ele já tem uma expertise, ele vai conseguir direcionar isso da melhor forma. Sim, às vezes verdade. tem empresas, foi até legal você perguntar, às vezes tem empresas, Edu, que pegam o pessoal do departamento de RH, às vezes o departamento de marketing joga para eles organizarem, fazerem um evento. Eles não têm essa rotina ali na empresa de fazer e acabam tendo que fazer isso, né? Eu passei por essa situação, inclusive, esse ano, de uma empresa, um corporativo que eu fiz, e foi a primeira vez que eles contratavam. Eles adoraram, porque antes eles ficavam loucos, perdidos, e tendo que fazer aquela entrega sem ter muita experiência. E causam estresse para eles, para o departamento, porque eles não têm essa habilidade. Então, foi ótimo. Eles adoraram a experiência de contratar uma assessoria. Com certeza, sucesso, né? Gisele, agora vamos falar aqui. Como que a cerimonialista contribui diretamente para o sucesso de um evento, além da organização básica? A experiência no dia. Aquela pessoa que ela trabalha todo final de semana, toda semana, fazendo eventos, ela fica cada vez mais experiente, inclusive para resolver alguns imprevistos. Isso traz, inclusive, segurança para conseguir resolver esses imprevistos. Eu dou treinamentos, né, nessa área há muito tempo e eu falo sempre com a minha equipe, né? Eu falo com o cliente, inclusive, quando me contrata. A minha equipe é uma equipe que trabalha para mim e trabalha para outras empresas de assessoria cerimonial. E isso é excelente, porque ela está todo final de semana fazendo aquele trabalho. Então, às vezes, ela tem uma desenvoltura até melhor que a minha no dia, em função de tanto estar ali fazendo aquela mesma coisa. Do que aprende com você, né, no dia a dia dos trabalhos e tal. Aprende comigo e com as outras colegas assessoras para as quais elas trabalham. Então, isso é muito importante, isso é muito bom. Eu faço sempre uma analogia, uma intertextualidade quando eu dou palestras, que é a seguinte: se você tivesse que fazer uma cirurgia, você optaria por um cirurgião que fica sentado ali engomadinho atrás da mesinha dele no consultório particular, ou você faria com aquele que, além de ter o seu consultório particular, ele também atua ali no SUS, por exemplo, direto, fazendo muitas cirurgias eletivas, né? Muitas. Então, você se sente mais segura com esse cirurgião. Eu faço essa mesma analogia, é a questão das meninas assistentes cerimonialistas que atuam no dia com a entrega do evento. Com certeza. E, Gisele, fala pra gente aqui, até bom entrar nesse assunto, né? Cerimonial do dia, nunca, né, para casamento, né? Jamais. Eu acho que é bom falar nesse assunto, porque eu vejo muitas assessoras, né, falando sobre esse tema, que tem esse problema com a cliente quer só o cerimonial do dia, e não é interessante, né? Não funciona. Não funciona, e né? eu tenho percebido, pelo menos aqui em Minas, que as pessoas estão entendendo mais sobre isso. O cliente, ele chega hoje, ele diz, olha, eu quero aquela sua assessoria completa, porque eu não tenho tempo, eu não entendo do que precisa ser feito, eu não sei sobre cronograma, né, de contratação. Então, as pessoas estão entendendo muito isso, mas ainda acontece. E por que não contratar o cerimonial do dia é fundamental? Porque, pensa bem, né, eu sou contratada com 1 ano e meio de antecedência. Eu tenho tarefas, várias coisas para cumprir ali junto com o casal. Então, eu tenho toda uma gama de informações com 1 ano e meio de antecedência. Você acredita que a assessora do dia, ela pegando isso 3 meses, 2 meses antes, ela vai conseguir fazer uma entrega nunca sensacional? Ela vai conseguir, inclusive, lidar com os imprevistos? Não tem a chance como. É muito, muito grande dela errar em vários pontos. E casamento, especialmente casamento, a gente lidar o tempo inteiro com expectativas emocionais altíssimas. Com certeza. Inclusive as noivas, né? O casal, ele muda muito de comportamento devido à ansiedade, ao nervosismo. Tem pessoas que mudam muito de comportamento. Eu tenho percebido isso ao longo dos anos. Assim, impressionante como isso acontece. E é um grande evento, às vezes um casamento, né? Exatamente. E poucas pessoas falam sobre essas mudanças, poucos colegas, inclusive. Tem pessoas que ficam muito diferentes devido a essa ansiedade para o momento. Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou entrar direito? Será que a música não vai falhar? Será que o cerimonial não vai errar?
Então, é natural e humano, né, que isso aconteça. Sim, com certeza. Gisele, existe alguma diferença no protocolo, né, da organização dos eventos sociais ou corporativos? Existe. Social, ele tem todo um cunho cultural em relação aos protocolos. Eu falo sempre que não existe nos anais do Vaticano uma regra para entrar na igreja e sair dela, né? Entrar no cortejo de casamento e sair dele. Não existe. O que existe é o que convencionou se fazer por região. Então, aqui em Minas, a gente tem uma forma de cortejo. Se você for para o Rio, você vai ver que existe outra, né? Os padrinhos aguardam no altar. Se você for para São Paulo, você vai ver que os pais aguardam em pé no altar e os padrinhos não. Então, aqui não tem ninguém aguardando no altar além do noivo. Então, olha que legal. A gente tem essa diferença, né? Essas diferenças. Então, por isso, não existe regra. Existe o que convencionou se fazer. E a gente procura seguir isso, mas eu sempre deixo claro para os noivos que a gente pode adaptar. Salvo, assim, para as igrejas que exigem aquelas entradas. Mas agora, né, com as novas regras da arquidiocese, a gente tem que seguir com mais rigor. Ai, bacana. Mas não existe, desculpa, que eu nem concluí o que você perguntou, né? Aí eu te atravessando aqui, a não, professora. Tranquilo, fica à Mas vontade. o corporativo, Edu, ele envolve, por exemplo, o hino nacional, ele envolve posição de bandeiras, qual bandeira que fica no meio, no centro, quando levanta, quando assenta, composição de mesa, quando você chama as pessoas para uma tomada de posse, por exemplo, né? Então, é bem diferente, com certeza é bem diferente. Tem diferenças, né? Gisele, como lidar com o imprevisto durante um evento, especialmente quando envolve grandes marcas ou empresários, no caso, né? Olha, lidar com, assim, não só para grandes marcas, não só com esse estilo, com esse perfil de evento, mas para todos eles, né? Volto a falar de novo a experiência, a expertise e a desenvoltura para conseguir resolver aquilo ali. O profissional que ele é seguro naquilo que ele faz, ele com certeza vai para aquele evento com uma tranquilidade imensa, porque ele sabe que ele vai dar conta de resolver. Então, é por aí. É a experiência, né, Gisele? A capacitação, Exatamente. É se programar e se preparar para isso, né? Como a gente já falou hoje. Correto. Hoje, o que diferencia um profissional de eventos, especificamente assessoria cerimonial, o que diferencia um profissional do outro é exatamente a experiência. Você vai ter no mercado um profissional que está começando, excelente, começando organizadinho, super pautado ali na produção do evento, com muita excelência, mas está começando, que não quer dizer nada, que não vai fazer uma boa entrega. Mas quando você pede um orçamento para uma assessora que tem 20, 15, 25 anos, então a bagagem dela é maior. Então ela consegue te oferecer mais segurança no que diz respeito a essas saias justas, esses imprevistos, né? Ela traz uma bagagem muito maior. É aquela pessoa que vai dizer com muita segurança, não vá por esse caminho, mas vá por esse, porque vai dar certo, porque eu já passei por isso. A experiência conta muito, né? Conta. Isso aí é importantíssimo. Exatamente. Gisele, você já passou por alguma saia justa em algum evento? Como você resolveu e o que você aprendeu com isso? Primeiro é o seguinte, eu já passei por tanta saia justa, mas tanta que já me disseram, você tem que escrever um livro. De fato, eu até comecei a escrever, mas não consigo sair do primeiro capítulo. Então, é porque a vida é uma loucura, né? Mas eu juro que eu vou escrever, vai ter um lançamento desse livro, vai se chamar Crônicas de uma Cerimonialista. Olha! E como uma professora de letras, assim, como uma formada em letras, né? Como uma licenciada, é importante que isso também esteja bem, bem redondinho, porque eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Mas vou terminar, vão ser crônicas, por quê? Porque cada capítulo vai ser uma situação. E não vou expor, claro, né, sempre pseudônimo para poder falar dessas personagens, dessas pessoas, mas eu fiz um casamento que foi uma saia justa que me mexeu muito comigo, sabe? Que me incomodou muito. Por isso eu falo que a gente ter inteligência emocional é importante. Mas é uma festa que a gente teve muita bebida, uma festa de casamento muito grande, assim, 350, 400 mais ou menos convidados, porque hoje não se faz para tanta gente assim, né? Foi muito. E o que aconteceu? A gente teve um casal que estava em discussão no salão. E o marido, especificamente, ele tinha bebido muito. E eles estavam com um filhinho de 8 anos. E ele se alterou com a esposa em vários momentos. E um deles, ele queria bater
nela. Nossa. E aí um dos seguranças me chamou no rádio e falou, Gi, tem uma situação difícil aqui, vem pra cá agora, né? Quando eu cheguei lá, ele já estava indo pra cima dela. Nossa. E eu instintivamente entrei no meio, podia até falar do segurança, vai, né? Não consegui. Fiquei muito indignada, eu entrei no meio aqui, e eu virei pra ele e falei, aqui, você não vai bater nela. E chamei os seguranças, podem vir aqui e tirar esse senhor daqui. E tirar ele da festa. Nem falei com o casal, nem falei com os noivos, porque não tinha a mínima condição. Tá vendo, gente? Vida de assessora não é fácil. Pois é. Tem as partes difíceis também que tem que resolver, né, Gi? E ele estava muito alterado. Eu acho até que ele tinha usado drogas antes de chegar no casamento, inclusive. Que a gente já viu muito isso acontecer. Com certeza. E aí os seguranças tiraram ele da festa, o menino chorando em prantos, gritando. Você imagina a cena. Né? Aquela música alta, então algumas pessoas não perceberam. Então eu levei os dois lá para o camarim, eu dei uma água para ele, para ela, peguei o meu celular e chamei o Uber para eles irem embora. E nisso os seguranças já dispensaram ele primeiro para não ter isso dele ir atrás e tudo, sabe? E eu aconselhei, não chegou a bater de fato, mas foi para cima, mas aconselhei ela a procurar ajuda em relação a isso, ou denunciar alguma coisa. Mas foi uma situação bem complicada. E pós-evento, quando passou tudo que eu fui contar pro casal, eles nem acreditaram. Que tinha acontecido, Deus, e eu né? não vi nada. Eu falei, pois é, teve isso. Acontece isso, né? A gente tem essas situações e pós-evento a gente dá uma devolutiva, porque a gente faz um relatório de fechamento. E nesse relatório eu faço um texto com tudo que aconteceu, na montagem, na festa. Então, eu descrevo realmente tudo que aconteceu. E entra isso no relatório. Então, eu tenho que falar, conversar até para explicar melhor, que é natural. Inclusive, que eles recorram a mim para falar, mas o que aconteceu? Me explica, o que é isso aqui no relatório? Mas isso que eu falo que a gente Então, chama de foi profissionalismo, né, Gi? Profissionalismo e aconteceu transparência. E os noivos nem ficaram sabendo. Profissionalismo então, isso é muito importante. e transparência, né? Por isso que eu estou te dizendo. Festas de casamento, elas têm um alto grau de envolvimento emocional. E os próprios convidados também, assim, você imagina, às vezes, na questão de desentendimento, é muito comum de acontecer, porque junta o álcool com você encontrar, às vezes, com um tio fulano que tem anos que você não vê. E às vezes tem gente que briga na festa porque lembrou de uma briga antiga que aconteceu lá não sei quando. Então junta tudo isso. Complicado, né? Dá confusão. Sim. Entrar, por exemplo, com o mascote do Galo. Aí você entra com o mascote do Galo porque o noivo é do Galo. Aí tem um monte de gente do Cruzeiro, que já bebeu. Aí começa a gritar e grita palavrão. Quer dizer, você tira, inclusive, aquela elegância do casamento quando você tem essas situações. Então, pensar bem antes para não acontecer isso, né? Exatamente. Gi, antes da gente finalizar, eu queria que você contasse que daqui uma semana a gente tem o evento que ela está organizando, que é o Essência. Isso. Eu estarei lá, claro, com certeza. Queria que você contasse um pouco desse evento, como que vai ser. Conta pra gente. O Essência à Noite, que vai acontecer no dia 5, ele faz parte do projeto, um outro projeto que não tem a ver com Santa Rosa, que é um projeto chamado Essência em Foco. Esse projeto ele vai ser voltado, ele já está sendo voltado para o público 40 e 50 a mais. Então, o Essência à Noite é o primeiro evento para essa turma, com um som de flashback, anos 80, 90, né, que a gente ama, eu já porque vi, é da gente, nossa vai época. ser muito bacana, muito 10. Então, vai ser legal e vamos ter outras essências, como, por exemplo, a Essência Bate-Papo, voltado para um grupo mais enxutinho feminino, falando sobre experiências pós-divórcio. Eu falarei, uma convidada falará também. Vamos ter Essência Viagem, com um grupo 40, 50 mais, com essa curadoria minha, com essa produção, e vários outros essências. Então, é voltado para essa turma, nessa fase da vida, pessoas que têm, assim, um desejo diferente em relação às festas, os ambientes, as próprias conexões. Então, eu estou bem feliz, inclusive, com essa fase de ter criado esse projeto e nem pensei que ele fosse tomar uma proporção rápida de aceitação. Então, realmente, eu percebi que as pessoas têm uma carência em relação a esse tipo de evento, esse tipo de convivência, de experiência. Mas será um sucesso, com certeza. Deus Gisele, queria te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer te receber. Acho que nosso papo aqui foi muito nutritivo. Deu para passar muita informação para as pessoas que estão nos assistindo, né? E mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Obrigado. Vou voltar, viu, gente? Com certeza. Bom, vamos ficando por aqui. Queria agradecer a sua audiência de casa. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Até o nosso próximo episódio.